Vamos estudar a primeira lei da termodinâmica aplicada à transformação isotérmica de uma amostra de gás perfeito. Então, observe. Temos aí um gás ideal que inicialmente possui uma certa temperatura, uma certa pressão e ocupa um certo volume. Temos então o diagrama de Clapeyron que registra para este volume V1 uma certa pressão P1. E um diagrama que relaciona o volume com a temperatura em Kelvin. Para uma certa temperatura em Kelvin T, nós temos um volume V1. Em determinado momento, vamos aquecer o gás mediante uma fonte térmica. Muito bem. O gás, então, vai sofrendo variação do seu volume de tal maneira que a sua temperatura não se altere. Bem, observe, então, que trata-se de uma expansão isotérmica. O volume aumentou sempre com a mesma temperatura. À medida que o volume vai aumentando, a pressão vai diminuindo proporcionalmente. Daí a isoterma, que é uma hipérbole equilátera. Um erro muito comum é acreditar que, pelo fato do gás receber calor, sua temperatura necessariamente deveria aumentar. E isso não é verdade. A variação da temperatura e, portanto, a variação de energia interna do gás é a diferença entre a quantidade de calor trocada pelo gás com o ambiente e o trabalho trocado pelo gás com o ambiente. Ora, numa transformação isotérmica, não há variação de energia interna do gás, ou seja, as moléculas do gás não ficam nem mais nem menos agitadas do que estavam. A temperatura do gás não se altera. Logo, pela primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação de energia de sistemas de muitas partículas, nós entendemos que Q igual a trabalho mais ΔU. Ora, se não houve variação de energia interna do gás durante essa expansão isotérmica, então a quantidade de calor é igual ao trabalho trocado pelo gás com o ambiente. Ou seja, justifica-se que não há aumento da temperatura quando o gás é aquecido, pois o calor recebido pelo gás é transformado integralmente em cada instante em trabalho mecânico. Então, numa transformação isotérmica, calor é convertido em trabalho mecânico durante o aquecimento. E no caso da expansão isotérmica, o trabalho mecânico é convertido em calor, no caso da compressão isotérmica. Lembre-se, o fato de que o gás não sofre variação da sua temperatura não indica que ele não trocou calor com o meio. Numa transformação isotérmica, o gás troca calor com o meio e, no entanto, não sofre variação de sua temperatura.